Ilá, 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 Isla. Ilá, Ilá. Ilá Podcast. sejam todas, todos e todes bem-vindos ao 6º episódio do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Amaral e comigo neste encontro eu converso com Tauana Yara Nogueira. Falar da história da escravização dos povos africanos no Brasil pode ir além de pensar a subjugação e a dor para também pensar nas estratégias de resistência e sobrevivência desses povos. Os quilombos, entrando como uma dessas estratégias, permitiram aos escravizados fugitivos a liberdade do corpo e da mente, perpetuando culturas ancestrais dos povos negros. No entanto, há muito o Estado falta com os quilombolas na garantia do pleno acesso à saúde e educação, fazendo presente uma violência secular com pessoas e culturas. No episódio de hoje, conversamos com Tauana Yara Nogueira sobre sua experiência junto a comunidades quilombolas e sua análise quanto à saúde da população quilombola atualmente. Tauana Yara Nogueira de Moraes, ou simplesmente Tauana, para quem conhece ela do Quilombolá, é psicóloga, especialista em saúde mental coletiva, mestranda em saúde da população negra e indígena pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, e pesquisa saúde da população negra e quilombola. Bem-vinda, Tauana. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Flávia. É um prazer para mim também estar aqui com vocês do Quilombolar, participando aqui do podcast do Ilá. Estou muito satisfeita. Inicialmente, né, já uma tradição aqui, é de perguntar um pouco para você contar aos nossos ouvintes, né, a sua trajetória, né, até a chegada nesse tema que você estuda, passando por tudo aí que você achar interessante contar. Então, eu sou psicóloga de formação, né? Me formei em psicologia pela UFC em 2013, né? Eu saí da universidade e aí, em 2015, eu comecei a ter uma aproximação maior com a temática das relações raciais, a partir de um curso de extensão que eu fiz em Quixadá, né? Na FECLESC de lá. E me chamou muito a atenção, lá o curso era mais voltado para a questão da educação, mas me chamou muito a atenção o quanto esse tema ele foi deixado de fora do meu processo de formação, da discussão sobre saúde também, porque eu pensava como algo que atravessa tanto a vivência de alguém, né, de uma pessoa, das pessoas negras, das pessoas indígenas, como o racismo, ele não é levado em conta para pensar o sofrimento, para pensar os processos de subjetivação, o desenvolvimento, né? E aí eu percebi que havia existido essa falta, né, durante a formação e eu iniciei numa busca de me apropriar mais desse tema, porque eu achei que era importante mesmo, assim, no meu trabalho. E ao mesmo tempo fui me identificando também enquanto mulher negra, porque por eu ser mulher negra de pele clara e existir no Brasil um processo de embranquecimento, acaba que algumas pessoas que se identificam como pardas não tinham tanto essa aproximação, essa apropriação dos temas, né? Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Então atravessou um tanto da minha identidade também, né? E aí, depois disso, eu entrei na residência, eu finalizei em 2020, comecei em 2018, né? Era uma residência multiprofissional em saúde mental coletiva. Então, eu atuava com profissionais da saúde de outras categorias, né? E aí lá a gente atuou em Caucaia, né? Eu escolhi o município de Caucaia, isso porque eu sabia que no município de Caucaia a atuação seria mais voltada para trabalhar com comunidades tradicionais. E aí, como já era, assim, do meu interesse aprofundar o estudo sobre os processos de saúde, tanto de comunidades quilombolas como indígenas, eu achei interessante fazer em Caucaia.
E aí lá a gente se aproximou de uma comunidade, eu e mais duas colegas, e começamos a realizar alguns trabalhos em saúde. A gente ficou mais de um ano lá atuando, e acabou que o meu trabalho de conclusão de residência foi também, né, junto dessa comunidade. E aí, depois que eu finalizei a residência, e eu entrei num mestrado, que é o mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, que é ligado ao UFRB. E estou ainda nesse mestrado, né? Estou no meu primeiro ano, e está sendo uma oportunidade para eu aprofundar e me deparar com ainda mais, né, com essa temática, porque aqui mesmo no Ceará não é tão forte, né? A gente não tem uma especialização para a área da saúde ligada a questões raciais. E sim, citando também o quilombolá, né? Que eu acabei deixando de situar o quilombolá aí na minha trajetória. Mas assim, como é que aconteceu? Na época do meu TCE, que eu queria trabalhar com saúde, com questões raciais, eu tive muita dificuldade de achar um orientador, uma orientadora. E eu já conhecia a Nara. Só que eu sabia que a Nara, apesar de discutir racismo, raças raciais, ela não trabalhava no campo da saúde especificamente. Mas eu fui conversando com ela, né? E acabou que ela topou, e foi também por essa época que o Quilombolá começou, né? Então, sou muito grata à Nara, sou muito grata ao Quilombolá também. Realmente é uma trajetória muito interessante, assim, porque fica evidente esse recorte, né, assim, no seu estudo, né, da saúde da população quilombola. E eu queria saber, quando se fala dessa população, né, e se fala em termos de saúde, né, o que você acha que surge como uma especificidade, né? Mas também queria ouvir de você se há uma diferenciação quanto ao recorte da saúde da população negra em termos gerais, né? A saúde da população quilombola, ela tem a ver também com a questão da saúde da população negra, quando a gente pensa em alguns processos, principalmente alguns processos macro, alguns processos estruturais, né? A formação, nossa formação social, questões como o racismo estrutural, o racismo institucional, né? Esse processo mesmo de desumanização pelo qual as populações negras, as populações é, que a gente chama de minorias, né? Que são as populações que são, na verdade, marginalizadas, vulnerabilizadas, né? É um processo que é vivenciado meio em comum, né? De você ser destituído da sua humanidade, né? De ser visto como humano. E aí, isso atravessa totalmente a questão da saúde, né? Porque como é que você vai ser visto como sujeito digno de cuidado se você não é visto como sujeito, você não é visto como humano, né? Então, assim, a gente percebe que a forma como o sistema de saúde, a forma como os profissionais, o modo como nós aprendemos nos nossos cursos a fazer saúde, a fazer cuidado, ele é voltado para uma população específica, que a gente acha que é uma população universal, mas, na verdade, por exemplo, quando você pensa em um curso de nutrição, né? Que se pensa na alimentação saudável. Muitas vezes o modo em que se aprende isso é voltado para uma população específica, às vezes que tem condições de comprar X alimentos, né, tem acesso. Para psicologia também, às vezes os nossos cursos às vezes são muito voltados também para a clínica. Que tipo de clínica é essa? Quais são os autores que a gente está lendo, né? Quais são as bases? Então, tem um processo aí da gente chegar no fazer em saúde, nos espaços e serviços de produção em saúde, muito marcados por um conhecimento que não reconhecem essas subjetividades, que não reconhecem esses corpos, não reconhecem as possibilidades de fazer saúde com essas pessoas, com essas vidas, né? Além dessa questão do racismo e alguns processos, né? Algumas doenças também mais prevalentes na população negra, isso também vai atravessar a população quilombola, como anemia falciforme, pressão alta, né? Tem também, assim, algumas questões como a questão fundiária, por exemplo, né? Que é algo muito forte, principalmente em regiões do país em que as comunidades quilombolas vivenciam um conflito, né?
mesmo garimpeiro, enfrentamento com garimpeiros, com fazendeiros e tal. Ou então mesmo, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem a comunidade do Cumbe, que tem um certo conflito ali com os fazendeiros da carcinicultura, né? Então, existe uma problemática em torno disso. E aí, assim, essa questão fundiária ela é muito importante para a gente pensar, né? Porque, inclusive, é garantida pelo sistema, né? Pela Constituição, o direito às terras. Porém, é um processo lento, moroso, burocrático, e isso atravessa muito, né? Porque a saúde, ela se faz no espaço, ela se faz no território. Como é você não ter essa garantia, né, de que ali o território que você está construindo a sua história, com a sua comunidade, seus processos de saúde, a memória, né, da sua comunidade, isso pode ser perdido a qualquer momento, né? Então, é algo que afeta a saúde física através da saúde psíquica, né? E é um problema, e claro que vai se diferenciar, porque as comunidades quilombolas, elas têm suas diferenças, né? De estado para estado, às vezes mesmo dentro de um mesmo estado, as comunidades podem ter problemáticas muito diferentes. O fato de viver em frente ao estado, em frente à sociedade, essa vulnerabilização é algo incomum, né? E que a gente precisa estar atento também quando a gente vai pensar o fazer em saúde. Para a gente fazer saúde voltada para um sujeito, a gente precisa pensar na realidade, quais são as condições de enfrentamento, quais são as condições de adoecimento, e aí conhecer um pouco da realidade da população quilombola, né, já ajuda a abrir um pouco os nossos olhos, e caso o profissional chegue a atuar, né, com uma população, ou diretamente da comunidade, ou atender um quilombola, ele já vai ter meio que um norte do que existe, né, em torno disso, do que é que existe, do que é que o Estado propõe para essas comunidades, né. Apesar de existir essas singularidades, eu acho que tem questões em geral que a gente precisa se atentar, né, que são importantes também, para a gente conseguir enxergar possibilidades para esse fazer em saúde. Tawana, você nos traz a necessidade, né, de uma orientação específica para a atuação do profissional junto à população quilombola, junto a pensar, né, questões de povos originários, que foi inclusive um dos motivos que te aproximou do quilombolar. Tem até um ponto na sua fala que me chamou a atenção sobre essa questão de atender, né, uma pessoa quilombola, que na verdade nem necessariamente você se encontra, né, frente às necessidades de uma pessoa quilombola só de ir até a comunidade, né. Às vezes você como profissional ali no espaço que você está ocupando, seja na rede, seja, né, como profissional liberal, pode chegar a enfrentar essa situação, e aí a gente sabe que, como você colocou, né, a formação às vezes não abrange isso. E aí nesses termos, assim, que questões você acha fundamental para a psicologia, para o psicólogo, né, trabalhar, para pensar essas demandas, né? Certo. Eu vou falar, assim, tentando abranger dentro da minha trajetória, claro, do que eu conheço, que ainda é uma trajetória recente, a questão da saúde e também um pouco dessa questão da psicologia, né? Acaba que a minha atuação junto à comunidade quilombola não foi pensando tanto especificamente o papel do psicólogo, mas o fazer em saúde mesmo. Eu me identifico muito hoje com pensar os processos de saúde, pensando na saúde coletiva, né? E aí, claro que isso, a minha formação em psicologia tem todo um direcionamento também que vai trazer para mim, para pensar também saúde mental, processo de subjetivação, várias coisas assim, né? Mas acaba que fica muito na minha cabeça essa perspectiva do fazer em saúde, né? De como a gente pensa saúde. Tem sido para mim uma questão muito relevante nos meus estudos, na minha trajetória. Mas assim, iniciando com a questão da psicologia, né? Eu tenho percebido um esforço, né, do CFP, né, de alguns psicólogos, né, para ampliar, né, a abordagem dessa temática na psicologia, nos cursos, nos coletivos, né. Tem uma articulação de psicólogos a nível nacional, que é a ANPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores. Inclusive fez um curso junto com a Abrapso, que está no YouTube, sobre saúde mental da população negra, se vocês quiserem procurar para assistir depois, tem aulas incríveis, eu recomendo demais. O CFP ele produziu nos últimos anos alguns
algumas referências técnicas, né? Tem referências técnicas para direcionar a atuação do psicólogo na temática das relações raciais. Tem um que saiu recentemente sobre comunidades tradicionais, então vale a pena quem está especificamente na psicologia ou quer se aprofundar mais nesse sentido, pegar essas referências técnicas e dar uma estudada. Foi produzida com base no trabalho de pessoas da área que pesquisam e que se dedicam, né, a essas questões. E aí, em termos assim, de saúde, pensando no Estado, pensando em políticas públicas, né, que envolvem a população quilombola na questão da saúde, tem a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, né, que também se direciona para a população quilombola. Tem no texto da política, né, o direcionamento para a população quilombola também, e a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Ambas são relativamente recentes. A Política Nacional Integral das Populações do Campo e da Floresta, né, ela é de 2011, e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ela chegou a ser publicada em 2009 só, apesar de que ela já vinha sendo construída há muito tempo, né? Tudo que é conseguido no campo das políticas públicas nesse país, seja uma população negra, população indígena, outras populações vulnerabilizadas, mas aí falando mais propriamente da população negra, que é uma população que eu tenho estudado mais, né? Tanto os movimentos, as conquistas também, a duras penas, né? Inclusive, nessas aulas que eu falei, que estão disponíveis no YouTube, tem uma aula que é de uma pesquisadora chamada Fernanda Lopes, que ela é incrível, ela é ativista, né? Ela é militante, aliás, do movimento negro, na área da saúde mais fortemente, e aí um dos relatos que ela traz é que dentro dos encontros da Abrasco, que a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, para ser aprovado um GT que tratasse especificamente de questões raciais e saúde, eles levaram 22 anos para conseguir essa aprovação, né? Ou seja, 22 anos de uma requisição que já tinha sido feita, porque o que acontece no campo da saúde, né? Muitos pesquisadores, muitos coletivos, muitas articulações ainda veem a questão da raça como um fator secundário para a saúde. Quando a gente vai discutir determinantes sociais da saúde, né? A gente pauta muito que raça é uma questão transversal, é uma questão central para a gente pensar os processos de saúde, de cuidado de adoecimento também, mas a gente sente que existe essa secundarização, né? Inclusive quando se vai pegar os dados epidemiológicos, o que a população negra tem adoecido, às vezes não é feito um debate crítico sobre esses dados, né? Entender de que forma eles surgem, que contexto é esse, né? De que forma raça junto com gênero, junto com classe, junto com outras questões se articulam nessa produção de vulnerabilidades, né? Que também toca num conceito de interseccionalidade, né? Que é muito importante também para a gente pensar isso. Bom, Tauana, seguindo assim, né, um pouco do que você estava comentando, e sabendo assim da importância do papel do Estado na garantia de direito das populações minorizadas, né, mas também pensando esses outros lados, no qual a gente poderia até olhar assim uma falta de interferência do Estado, né? Existem vários casos, né, no qual tem essa negligência em garantir o direito do território, do espaço da comunidade quilombola, né? Sei que surgem também questões relacionadas à violência física, né? Você comentou do embate com algumas pessoas que querem esses territórios, né? Onde vivem as pessoas quilombolas, como esse enfrentamento com garimpeiros que você já comentou. Pensando nisso, assim, né? Que tipo de dados você pode trazer, né? Ou pensar mesmo em políticas públicas que existem, que são voltadas ao cuidado em saúde, mas também ao cuidado de direitos, né? Essa garantia de direitos. Pronto, assim, em relação à questão da saúde, eu já citei aquelas duas políticas, né? Não existem equipamentos de saúde específicos para trabalhar com a população quilombola. Enquanto uma política, não, pode até ser que
em algum município, como uma política municipal, pode ter algum tipo de iniciativa nesse sentido, mas a nível nacional, que eu conheça, não tem, né? Por que eu também cito isso, né? No caso dos indígenas, por exemplo, tem um subsistema de saúde indígena, aí tem os polos de saúde indígena, que são equipamentos de saúde específicos para as populações indígenas, né? Já na questão das populações quilombolas é diferente, né? Não existem esse tipo de equipamento. Tem a Fundação Palmares, né, que é uma fundação que deveria cuidar dos direitos das populações quilombolas, né, da população negra, mas infelizmente a gente tem visto, né, que nesse governo isso tem se perdido muito, né. Tem também as articulações dos próprios quilombolas, né, tem a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. E aí, a nível estadual também tem, né, essas articulações, e aí não são ligadas ao Estado, né, são dos próprios quilombolas, e que estão fazendo esse enfrentamento, né, estão cobrando do Estado que se faça valer os seus direitos, né, e que mais políticas públicas sejam pensadas diante das suas realidades, das suas necessidades, né. E aí eu acho que, assim, essas duas políticas que eu já citei para vocês na pergunta anterior, né, elas são bem interessantes. Se vocês tiverem a curiosidade depois de pegar e ler, eu acho que é muito importante, né? Para quem é profissional da saúde é essencial se apropriar desses documentos. E aí, se eles fizessem cumprir, né? Já seria algo interessante para pensar próximos passos. Mas, infelizmente, a gente vê que, assim como se fez com muita luta a aprovação de alguns documentos, para fazer valer também a gente precisa continuar lutando, né? É algo constante a luta, né? No enfrentamento ao racismo e na cobrança, né, do Estado para responder de alguma forma às demandas que são colocadas. Em relação às questões fundiárias, por exemplo, você falou, né, Flávio? Na comunidade que eu tive junto aqui, fica lá no Capuã, né, em Calcaia, a questão fundiária não era uma questão que era trazida com muita força, e aí, como eu falei, isso, né, varia muito de estado para estado, mas, de fato, essa questão da garantia fundiária, né, ela é muito importante, tanto para as populações quilombolas quanto indígenas e outras populações que também tem essa questão, né. E aí, o Estado tem sido muito negligente, cada vez mais negligente, cada vez mais, na verdade, facilitando os processos de violação de direitos desses povos, né? E aí eu acho que a gente, nós enquanto categoria, né, também podemos estar junto da discussão, do debate, de alguma forma tentar fazer algum enfrentamento, né? Levando essas discussões, pensando de que forma a categoria pode também, né, atuar junto, seja na questão da denúncia, seja na questão de oferecer algum serviço, né? E isso toca, inclusive, na questão de que você pode estar em qualquer serviço, seja de saúde, seja da educação, seja da assistência social, que é o meu caso atualmente, e pensar como essas questões atravessam o seu fazer. Às vezes vai chegar para você uma pessoa em sofrimento e vai ter a ver com racismo, já aconteceu comigo. E aí você vai ter que pensar como, além de pautar, né, um cuidado que de alguma forma tente dar conta dessa questão, né, também pensar de que forma você pode fazer valer alguns direitos, né, ou orientar essa pessoa sobre os direitos dela, né, porque às vezes, mesmo a questão, por exemplo, de que o racismo é crime, de que a injúria racial é crime, algumas pessoas não conhecem, né, não é algo que é tão popularizado, assim, tão discutido. O racismo em si não é tão discutido, tem sido até um pouco mais nesses últimos tempos, eu sinto, né? Mas ainda assim a gente sabe que ainda é muito pouco diante do tamanho do problema a ser enfrentado que o racismo representa, né? Bem, Tauana, estamos nos encaminhando, né, ao final do nosso encontro, dessa entrevista. O que você gostaria de falar, assim, de contar, assim, talvez momentos, né, ou algo que venha, assim, tenha chamado a sua atenção,
nessa sua experiência de atuação junto com a população quilombola, né? Quais são, talvez, assim, os ganhos, assim, pessoais, profissionais e os desafios envolvidos nessa prática? Então, assim, parte significativa da minha atuação com comunidades quilombolas, né, uma comunidade em específico, foi durante a residência, como eu falei, né. Atualmente, eu estou no mestrado e aí também a ideia é desenvolver pesquisa em um trabalho com a comunidade lá de Quixeramobim, que é o município onde eu atuo, né, no presente, e estou inserida num CAIS, né, lá do município, e existem 2 comunidades quilombolas lá e eu pretendo, né, realizar um trabalho com elas. Até então tem sido um pouco difícil, né, a gente estava nesse processo, foi bem recente que a pandemia deu uma acalmada, né, e aí tem algumas questões do próprio serviço, que ainda não foi possível dar início a esse trabalho, mas é uma das minhas intenções. E aí, assim, falando da minha experiência na residência, né? Foi muito interessante porque a gente pôde realizar um trabalho, né, durante um tempo considerável, mais de um ano. Foi um trabalho realizado majoritariamente com mulheres idosas da comunidade, que eu acho um público bem interessante, por ser um público que tem as histórias de vida, né, tem suas memórias, tem bastante para compartilhar nesse sentido também de tempo vivido, né? E eu atuei também com outros profissionais de outras áreas, né? Uma profissional de educação física, uma profissional da terapia ocupacional. Então foi bem interessante isso, que fosse um processo pensado para a questão da saúde de uma forma ampliada, né? Buscando pensar as várias questões que elas traziam. E a gente trabalhava muito com a questão cultural também, né? A gente buscava inserir sempre essa questão do lúdico, dos nossos encontros, as questões do que no território mobilizava elas, do que no território fazia questão para elas. Por exemplo, teve um encontro em que a gente produziu desenhos sobre espaços da comunidade, elas podiam escolher qualquer espaço. A maioria delas trouxe a sua casa, mas pensando também em dimensão coletiva da casa, foi muito interessante. Algumas traziam essas dificuldades também de conquistar a sua própria casa, né? E então a gente via alguns elementos que traziam sofrimento também. A casa também às vezes representava a casa que foi da família, né? A casa que era da avó, e aí tem também as memórias. Também às vezes a casa de receber pessoas, né? Então foi uma das atividades que foi muito... eu percebi que mobilizou bastante elas e foi muito interessante assim, quanto a partir da casa elas conseguiam contar a história da família delas, a história da comunidade. E aí, quando eu iniciei a minha pesquisa, né, que foi a pesquisa que eu realizei para poder fazer o trabalho de conclusão de residência, foi nesse sentido de pensar o território, de pensar a afetividade, de pensar o cuidado em saúde, que espaços elas buscavam para o cuidado em saúde delas, tentando entender também de que forma os cuidados na própria comunidade ou os saberes da própria comunidade, né, estavam ali presentes, de que forma também elas se relacionavam com os equipamentos geridos pelo Estado, né? E aí a gente percebia essa importância da dimensão coletiva mesmo do cuidado, né? De poder ir para a calçada da vizinha e conversar um pouco, quando se está preocupada, ou de ter uma pracinha para as crianças brincarem, para poder também, né, ter uma convivência ali comunitária, de poder também estar confortável de estar na calçada e se sentir, né, seguro, se sentir bem. E aí eu percebi também que se vinha até pouco essa questão, por exemplo, da requisição por um posto novo, um posto de saúde novo para a comunidade, de mais medicação, de mais profissionais. E eu achei muito interessante porque, muito provavelmente, isso era também uma questão, né? Na verdade, o que eu percebia também como questão muito forte era a dificuldade de diálogo dos profissionais de saúde com o que a comunidade trazia, né? Tanto de desejo de cuidar da saúde quanto o que a comunidade produzia.
porque na comunidade tinha rezadeiras, tinha bezedeiras, tinham raizeiros, tinham cuidadores ali, né? E que os serviços, infelizmente, não buscavam muito diálogo. Então, eu percebi na fala delas muito essa dimensão da saúde como qualidade de vida. A gente poderia até falar numa certa dimensão como bem viver também, né? Também essa importância dos afetos, né? Como eu falei, dessa convivência. E aí foi muito interessante, porque algumas questões que para mim ampliou muito, né, o meu olhar em relação a algumas questões, algo que a gente olha, vê, e às vezes vê de uma forma muito simplista, a gente vê as camadas e a complexidade de muitas coisas que de cara às vezes a gente não enxerga, né, nossas limitações também diante da nossa formação, e alguns cuidados que a gente tem que ter também, né, em relação a isso, em relação à nossa formação, tanto de pensar como levar essa crítica, né, quando a gente pode, que realmente a formação dos profissionais de saúde tem sido muito negligente em relação a relações étnico-raciais, em relação à população quilombola, atendimento à população indígena, né? Então, isso é um ponto. E o quanto esse viés universalista de pensar qualquer tipo de cuidado, ele cai por terra, né? Assim, não tem como você pensar um cuidado para o sujeito universal, né? Isso aí é uma grande falácia colonial que contaram pra gente. Não existe isso, existe a diversidade, né? E a gente tem que aprender a estar nesse lugar também, não de quem chega como detentor de saber, que sabe como produzir saúde, não. É a comunidade que vai dizer como deseja esse cuidado, o que é que ela considera importante para o seu cuidado. E eu acho que isso é uma dimensão muito importante, isso de trazer consigo, né, enquanto profissional, a importância do desejo do outro, né, de como pensar essa vontade de vida, essa vontade, enfim, de se cuidar, e de que formas também isso se articula às questões sociais. Encerramos aqui a nossa conversa com a Tauana Nayara Nogueira de Moraes, a nossa convidada de hoje. Tauana, eu agradeço sua participação e, assim, para finalizar, peço que você mande uma mensagem, uma dica, uma indicação para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Fábio, o convite, a oportunidade também de estar debatendo esse tema. Eu acho que é uma das partes importantes também, né? Essa questão de construir o debate nos vários espaços, construir esse debate a nível social, leva para os vários espaços possíveis, né? E aí, assim, eu queria dizer para quem está ouvindo que busque conhecer um pouco mais sobre o tema, tem muito material disponível, acessível na internet, vou indicar algumas coisas, e aí, porque assim, lutar contra o racismo, fazer valer algumas conquistas, é um papel geral, né? Você que é estudante, por exemplo, de psicologia, pode, dentro do seu curso, cobrar para que nas emendas sejam contemplados o tema das relações raciais, do racismo, repercussões na saúde, populações quilombolas, populações indígenas, como pensar, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, né? Cobrar que seja abordado esse tema com o atravessamento da psicologia, né? Como a gente pode se situar também, como a gente pode ampliar o nosso olhar para realizar uma atuação engajada que de alguma forma contribua no enfrentamento ao racismo, né? E aí, assim, eu esqueci um pouco de falar também, porque é muita coisa, realmente, assim, não tem como esgotar esse tema em pouco tempo, né? E nem eu tenho esse conhecimento todo. Então, por isso que eu acho importante também que seja, assim, um start, né? Também, para quem está ouvindo, que não tem uma aproximação com a temática, principalmente, buscar conhecer um pouco mais. E aí eu indico bastante buscar ler autores quilombolas mesmo, tem tido produções. O Nego Bispo é um quilombola do Piauí que já escreveu livros, ele é pesquisador, ele atua na cultura, ele é bem interessante, ele é poeta também.
E aí, ele tem muitas falas no YouTube, algumas lives no Instagram. Ele tem Instagram, então dá para você também acompanhar o que ele está fazendo. Recentemente saiu uma nova edição do livro dele. E aí também a gente vê muitas, infelizmente, tem muitas produções, bons escritos que não chegam a se tornar artigos, né? De autores e autoras quilombolas, ou sobre temáticas específicas que as revistas ainda não se abriram tanto a receber. A gente ouve muito de pesquisadores e pesquisadoras que estão nesse campo, né? Esse desafio de conseguir publicar nas revistas artigos sobre suas temáticas, né, do racismo, sobre atenção à população quilombola, enfim. E aí tem algumas produções que são e-books que você encontra na internet, tem um livro chamado Afro-Ceará Quilombola, que tem escritos de pesquisadores quilombolas, pesquisadoras quilombolas. Além disso, eu indico também o e-book que foi produzido pela primeira turma do mestrado em que eu estou. Se você entrar ali no site da UFRB e colocar a saúde da população negra e indígena, você vai encontrar esse e-book, né? É fácil. E além disso, assim, tenho achado muito interessante também esse recurso dos vídeos, né? Que você pode encontrar no YouTube, os eventos que você pode acompanhar. É uma forma também de ir se buscando mais material e buscando introdução a esses temas, enfim, né? Existe um percurso. E aí, quando a gente estava falando sobre a questão das políticas públicas, né? Eu esqueci de falar da CEPI. A CEPI ela existe a nível nacional, né, que é a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e existe a nível estadual também, que é a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial. Tem tido um histórico de atuação muito interessante, então vale a pena acompanhar também o que a CEPI tem feito. E aí, fortalecer mais uma vez, assim, que você, de onde você está, você pode também tá problematizando essas questões, pode realizar, de repente, buscar construir eventos sobre a temática, cobrar dos professores que abordem esses temas, que convidem pessoas também que tratem desses temas, cobrar em relação às cotas também. Tem muitos cursos de pós-graduação que ainda não implantaram as cotas, e os estudantes podem estar nessa briga, nessa tentativa de tensionar esse debate, né, dentro dos cursos. Então, assim, eu quero principalmente fazer esse convite, né, a gente a pensar mais sobre isso e a se engajar. E é isso. Obrigada mais uma vez. Encerramos por aqui o 6º e último episódio da primeira temporada do Ilá, com a participação da Tauana Yara. Nesta primeira temporada, nós nos aproximamos de diversos temas e pessoas que estão mais diretamente ligadas ao quilombolar, como a professora Nara e o Omoiji, da coordenação, os atuais profissionais, não só da psicologia, como também da comunicação, que integram o projeto desde sua fundação, Tauana, Mar, Rai, além de falarmos com o bolsista do projeto sobre as atividades desenvolvidas. Esperamos que tenham gostado dessa temporada. Nós retornaremos em 2022 com mais uma temporada, dessa vez saindo um pouco do núcleo quilombolar e conversando com outras pessoas em outras áreas. Se vocês ainda não ouviram os episódios anteriores, vocês podem escutá-los através do YouTube, do Castbox, do Spotify e em vários outros agregadores de podcasts. E não se esqueçam de acompanhar nas nossas redes sociais, o Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube. Obrigado por ouvirem. E lá!